Leitura do dia 136/365 Neemias, 1 a 4. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 16 de maio de 2023 do Plano Anual. Hoje iniciamos o livro de Neemias. Propósito: livro Neemias, o último dos livros históricos do Antigo Testamento. Ele registra a história do terceiro retorno a Jerusalém após o cativeiro, contando como os muros da cidade foram reconstruídos e as pessoas renovadas em sua fé. Neemias 1. Neemias recebeu um relatório de homens que vieram de Judá, informando que o muro de Jerusalém estava destruído, deixando a cidade indefesa contra ataques inimigos. Isso deixou Neemias profundamente triste e desesperado, levando-o a jejuar e orar incessantemente a Deus. Neemias começa sua oração reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus, pedindo a ele para ouvir sua oração e ajudar o povo de Israel. Em seguida, ele faz uma confissão de seus pecados e dos pecados do povo de Israel, reconhecendo que a desobediência às leis de Deus levou à situação difícil em que se encontravam. Por fim, Neemias pede a Deus que lhe conceda favor diante do rei Artaxerxes, para que ele possa obter permissão para ajudar na reconstrução do muro de Jerusalém. Como o copeiro do rei, Neemias tinha acesso frequente ao rei e sabia que apenas ele poderia ajudar a resolver a situação. Este capítulo é uma introdução importante para o livro de Neemias, pois estabelece a situação precária em que o povo judeu se encontrava e apresenta Neemias como o homem escolhido por Deus para liderar a reconstrução de Jerusalém. A oração de Neemias também destaca a importância da confissão de pecados e do reconhecimento da soberania de Deus em momentos difíceis. Primeiro, a situação em Jerusalém, 1 a 3. A. Neemias recebe um relatório sobre a situação em Jerusalém, 1 a 2. B. Jerusalém estava em ruínas e o povo estava em aflição, 1:3. Segunda. A resposta de Neemias, 1:4. A. Neemias chora, lamenta e jejua, 1:4. Terceira. A oração de Neemias, 1:5 a 11. A. Neemias reconhece a grandeza e a soberania de Deus, 1:5. B. Neemias confessa seus pecados e os pecados do povo, 1:6 a 7. C. Neemias pede ajuda a Deus e lembra da promessa de restauração de Israel, 1:8 a 11. Neemias 2. A oportunidade que Neemias esperou durante 4 meses, que finalmente chegou quando o rei Artaxerxes notou que o copeiro estava triste. O rei questionou a Neemias sobre o motivo da sua tristeza e, após sua resposta cuidadosa, Neemias pediu permissão ao rei para reconstruir Jerusalém, onde seus ancestrais foram enterrados. O rei concedeu a permissão e Neemias pediu uma escolta militar e cartas de autorização para viajar pelos territórios persas para obter recursos para a reconstrução. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele primeiro fez uma inspeção noturna das muralhas da cidade e, depois, convocou o povo judeu para reconstruir a cidade. Apesar da oposição de Sanbalate, Tobias e Gesem, os inimigos de Israel, Neemias inspirou o povo a se unir em torno da reconstrução da cidade. O capítulo 2 apresenta Neemias como um líder estratégico e visionário que depende de Deus em oração, busca recursos humanos e materiais e inspira o povo a agir. A liderança de Neemias serve como um exemplo inspirador para líderes em diversas áreas da vida. Neemias 3.
reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias fez um plano de delegação de tarefas, que incluía atribuir a cada pessoa um lugar específico para trabalhar. Ele coordenou tudo com uma precisão impressionante, mencionando 28 vezes a expressão, próximo a ele ou ao lado deles. Os trabalhadores foram alocados perto de suas casas, para serem mais motivados e protegerem suas famílias em caso de ataque. Também foram atribuídas tarefas a trabalhadores que vinham de fora da cidade e de acordo com sua profissão, incluindo sacerdotes, ourives, perfumistas, governadores de distritos e meio-distritos, entre outros. O capítulo menciona 11 portões e 4 torres que foram reconstruídos. A reconstrução começou no Portão das Ovelhas, perto do tanque de Betesda, e seguiu no sentido anti-horário. O capítulo descreve detalhadamente a localização de cada seção do muro e quem foi responsável por sua reconstrução. A organização de Neemias foi fundamental para o sucesso da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele conseguiu mobilizar todos os trabalhadores de acordo com suas habilidades e locais de residência, garantindo que a tarefa fosse executada de forma eficiente e segura. Neemias 4 é marcado por uma série de ataques e conspirações contra os judeus enquanto eles trabalhavam na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Sanbalate, o governador samaritano, ridiculariza os judeus e tenta desmoralizá-los com sua campanha psicológica, enquanto Tobias e Gesem conspiram para atacá-los. Em resposta, Neemias lidera os judeus em oração e estabelece um sistema de defesa para proteger os trabalhadores. A confiança em Deus e a determinação para trabalhar duro permitiram que os judeus resistissem a todas as ameaças e concluíssem a reconstrução das muralhas em apenas 52 dias. A passagem é notável pela forte liderança de Neemias, que combina fé e trabalho árduo para alcançar seus objetivos. Também é interessante notar que Neemias usa uma linguagem severa em sua oração contra seus inimigos, mas é importante lembrar que ele estava orando de acordo com a vontade de Deus e que a vingança pertence a Deus, não aos seres humanos. Primeiro, a oposição de Sanbalate e a resposta de Neemias, 4:1-6. A. Sanbalate ridiculariza os judeus e tenta desmoralizá-los, 4:1-3. B. Neemias ora a Deus e confia em sua ajuda, 4:4-6. Segunda. A conspiração de Sanbalate e a estratégia de Neemias, 4:7-15. A. Sanbalate conspira com outros inimigos dos judeus para atacá-los, 4:7-9. B. Neemias e os judeus ora-me se defendem com armas, 4:10-15. Terceira. A conclusão das muralhas, 4:16-23. A. Os judeus trabalham em turnos, com metade defendendo enquanto a outra metade constrói, 4:16-18. B. Neemias estabelece um sistema de alarme com um trombeteiro e incentiva os judeus a confiar em Deus, 4:18-20. C. Os judeus trabalham incansavelmente, com alguns deles mantendo vigilância durante a noite, 4:21-23.